Fala galera, vamos aí para a questão 30, prova rosa, Colégio Naval, questão essa 2025, que deu dor de cabeça e ainda tá dando. Tem uma galera aí brigando para anular essa questão. Eu particularmente acho que a questão ficou muito mal formulada. A gente chegou no gabarito a questão, né? Equipe de história e tudo mais, a gente discutiu muito com a galera que corrige juntamente nos colégios que eu atuo. Mas assim, uma questão mal formulada, uma questão que pegava no detalhe por detalhe. Uma imagem que já foi utilizada até em questão anterior, né? Essa imagem do vão plantar batatas, não, vamos plantar açúcar nas Antilhas, e vocês vão se arrepender de nos terem expulsado, uma imagem que já foi utilizada em questão. Uma questão mais simples, né? A questão 30, ela repete essa imagem. E aí você tem lá, a Chade faz alusão à expulsão dos holandeses do Brasil após a dominação corrida e boa parte da região nordeste brasileira, entre as diversas consequências geradas pelo fim da presença holandesa, na opção que apresenta uma delas. A questão, a charge já dá uma dica, né, que obviamente é o fato dos holandeses terem uma produção extensiva nas Antilhas, em Curaçao, e essa produção vai afetar a relação comercial do açúcar nordestino, que vai sofrer uma concorrência severa e não vai conseguir brilhar nunca mais como brilhou no início do século XVII, né? Então, a indústria açucareira brasileira que começa a ganhar força no final do 16, no início do 17 ele tem um auge, e aí a invasão holandesa, segunda metade do 17 não vai ser a mesma coisa para o açúcar. Açúcar, e depois dessa invasão, vai perder o seu brilho de fato, nesse sentido. Questãozinha, como eu falei, uma questão que ficou chata pelo texto. O texto mal formulado, o Colégio Naval tem perdido um pouco a mão quanto às questões sendo elaboradas, porque escrever, fazer textos extremamente complexos e não consegue ser claro. Então, assim, quer fazer um processo seletivo enjoado? Faz um processo seletivo em que você tenha textos claros com informações mais difíceis. Então, é um texto que gerou confusão. Principalmente em que você tem a alternativa A e a alternativa B como problema, né? As outras alternativas são alternativas ridículas, são alternativas que facilmente você consegue safar. Então, assim, vamos lá, na letra C, você tem a expulsão dos holandeses, o Brasil trouxe pouco impacto para a economia colonial, devido à descoberta das minas de ouro em Minas, no final do século XVI. Já vinha gradativamente substituindo o açúcar enquanto principal gerador de riqueza na colônia, pelo ouro e diamante. A descoberta de ouro é no final do 17, 1693, 1698, uma indústria açucareira já em crise. Então, letra C já corta, porque afinal o ouro também não vai substituir gradativamente. Mesmo no auge da exploração de ouro, você vai ter uma exportação muito maior de açúcar. E é doideira pensar que o volume era tão grande que o volume de ouro não conseguiu superar economicamente o açúcar. O açúcar não foi superado pelo ouro. O açúcar só vai ser superado de fato pelo café no segundo reinado. Então aí você tem uma superação de fato. Letra D. Apesar de terem conseguido expulsar os holandeses do Brasil, Portugal mergulhou em grave crise econômica devido aos gastos com a guerra enfrentada, conseguindo se recuperar apenas no século seguinte, quando recuperou os mercados consumidores da Europa que haviam sido tomados pelos holandeses durante a presença do Brasil. Portugal não recupera mercado europeu, Portugal não tinha mercado europeu. Se você for analisar do censo, quem fazia a distribuição do açúcar era a Holanda. Essa foi uma discussão muito forte quando a gente fez essa correção. E Portugal vai se recuperar economicamente com ouro. Então, a letra D peca nesse sentido. A letra E, a saída dos holandeses do Brasil, foi resultado de uma série de negociações após a derrota na Campina da Taborda em 54. Quando a principal decisão foi a cessão das Antilhas portuguesas aos holandeses, passaram a produzir açúcar com mudas levadas do Brasil. Os portugueses não eram donos das Antilhas, então essa cessão não aconteceu. Portugal, ele indeniza a Holanda, porque fica considerado que a Holanda invadiu o território nordestino na União Ibérica, quando Portugal não era independente. Então, assim, a letra C, D e E são facilmente eliminadas. Só que a letra A e a letra B ficou ali um texto muito fino, muito pequeno, e que tem algumas escolas que estão lançando recurso, porque afinal acreditam
nesse ponto. A gente chegou à conclusão que não tem como ter um recurso, porque quando você fala das Guianas, a ocupação holandesa nas Guianas é a partir de 1667. E aí, cronologicamente, já cai por terra, ficando somente as Antilhas. Então, a letra A, ela fala a expulsão dos holandeses, trouxe como consequência a crise do açúcar, produzido no Brasil, devido ao fato dos holandeses começarem a produzir açúcar nas Antilhas e Guianas, passando a concorrer com o açúcar português no mercado europeu, outrora dominado Portugal. Outro ponto também que é problemático é dizer que Portugal dominava o mercado europeu, na letra A. Então, esse também é um outro problema que a gente consegue evidenciar. E aí sobra a letra B. A letra B que fala só Antilhas, que fala numa tentativa de recuperação da indústria açucareira no Brasil, mas que não conseguiu safar por conta da concorrência holandesa nas Antilhas. Então, é importante pensar essa concorrência e pensar que a indústria açucareira ela vai sofrer muito no contexto pós invasões holandesas. Beleza? Então é isso. É gabarito bravo, é questãozinha chata, enjoada e questão ruim de texto. E daqui a pouquinho a gente traz outra questão para corrigir. Um abraço, tamo junto.